Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da Vivara referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente e que todos os participantes estarão apenas vendo e ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia. Ainda, a transição dos slides da apresentação disponível na plataforma não é automática e devem ser feitas individualmente por cada usuário. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas recebidas via webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Paulo Kruglensky, diretor-presidente da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Vivara. Como de costume, estão aqui comigo na videoconferência Otávio Lira, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Melina Rodrigues, nossa head de RI. Os resultados do trimestre têm um significado especial para nós. Ele fecha mais um ciclo de divulgações da Vivara como companhia aberta. Mais um trimestre vimos nossos diferenciais competitivos crescerem e serem pilares de desenvolvimento. E agora, após 24 meses do nosso IPO, a gente abriu mais de 60 lojas. Progredimos nossas margens, mesmo com o desafio de neutralizar o aumento do custo do ouro e da prata, a gente conseguiu evoluir e seguindo ganhando com market share. Seguindo agora na apresentação, no slide 2, vemos os destaques de desempenho da Vivara. 410 milhões de vendas brutas, com crescimento de mais de 33% em comparação a 2019. E 22,7% de vendas nas mesmas lojas, em relação ao terceiro trimestre de 19. 40% de aumento de lucro bruto. EBITDA de 67 milhões e lucro líquido de 86 milhões, com margens bastante saudáveis de rentabilidade. Passando agora para o slide 3. E com o efeito desse desempenho, nós registramos aqui um ganho expressivo de market share. Em setembro, a gente atingiu 15,3% de market share, reforçando ainda mais a nossa liderança absoluta no mercado, onde a gente ganha 3 pontos percentuais desde setembro do ano passado. Então aqui é muito importante a gente ver que a Vivara, além de ser o primeiro player, ela vem aumentando a diferença em relação ao segundo ou terceiro pela velocidade que a gente vem crescendo. No slide 4, a gente traz aqui um pouco da perspectiva da nossa expansão orgânica para o próximo ano. Em 2022, a gente vai acelerar o ritmo de inauguração, indo para 50 a 60 lojas novas. Nesse curto prazo, a gente vai priorizar a expansão da Life, com um cenário de oportunidade para a Life, né? Uma boa aceitação do formato de lojas que a gente vem tendo, a maturação acelerada dessas lojas no novo parque que a gente tem e uma canibalização sob controle. Acho que é importante ressaltar aqui que a gente não vai abrir mão da expansão de Vivara de médio e longo prazo, e sim priorizar um canal que está indo muito, muito bem aqui. Vão ser de 35 a 40 lojas exclusivas da marca Life e 15 a 20 lojas exclusivas Vivara. A gente segue muito confiante no potencial de ampliar a presença da Vivara nos shoppings em cidades menores, mantendo níveis de retornos bastante atraentes. Passando para o slide 5, que a gente mostra um pouco do empoderamento da marca Life, que está ganhando bastante tração. As nossas frentes estratégicas que a gente criou para desenvolver a marca Life e estruturar ela como um canal independente, vem mostrando bastante resultado. A gente estabeleceu 4 pilares de crescimento de valores da marca. É um produto para todos, colecionável, presenteável e com lifestyle.
Durante esse último trimestre, nós criamos mais de 70 novos SKUs, com estratégia de categorias, produtos comerciais, 6 novos modelos de pulseiras e ainda coleções que já são um grande sucesso. As novas lojas estão permitindo uma jornada muito mais fluida e os balcões com 360 graus, maior exposição de produtos. Te aprimorou também a produção de produtos na fábrica, aumentando a internalização e otimizando os processos de produção. Na nossa expansão de lojas, a gente priorizou os melhores retornos, com entrada em melhores metros quadrados do país. Criamos também o programa de reconhecimento de clientes recorrentes, o Life Lovers, e esses clientes já representam 14% da base ativa de clientes da companhia, que é uma recorrência de 3,2% ao ano. Então, um canal que vem se empoderando sim, ele vem crescendo e vai ser muito relevante para a gente no futuro. A gente está muito feliz e confiante com o resultado dele. No slide 6, um pouco mais sobre Life, os principais destaques para as lojas. Já são mais de 19 lojas adicionadas ao nosso parque, mais de 1.000 metros quadrados. E no terceiro trimestre de 21, as lojas da marca foram responsáveis por 3,5% da receita das lojas físicas. Passando para o slide 7, a gente traz aqui um breve panorama da jornada digital da Vivara. Num cenário pré-pandemia, a jornada de compra era bastante separada, sem integração dos estoques, tinha um baixo nível de clusterização de clientes, uma jornada de compra focada no site, mais focada em transação e não em experiência, e pouca segmentação no cadastro de produto. E aí a gente vê que a evolução da iniciativa nos últimos 2 anos, a gente fechou os gaps na operação, aceleramos a transformação digital, focamos também nos projetos mais imediatos, superamos objetivos que estávamos buscando. O programa Joias em Ação, que ainda hoje 100%, que agora com as lojas 100% abertas, ele ainda representa 35% das nossas vendas digitais. Então ele continua com uma representatividade muito grande na nossa evolução. Essa participação tão representativa também é uma forte relação do aprofundamento da clusterização e integração das informações de clientes, junto com o aplicativo de vendedoras, e a personalização do atendimento. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando nesse one-to-one, de saber ofertar o produto certo para o cliente certo. Isso foi uma grande evolução que a gente teve no último tri. A gente iniciou também a unificação das jornadas de compra, disponibilizando os estoques do nosso CD para todas as lojas e o estoque das lojas para o CD. No último tri de 21, foram mais de 400 mil clientes que passaram tanto por loja quanto pelo nosso site. Estruturamos páginas dedicadas também para mesclar o conteúdo do produto e da experiência do cliente. Criamos o blog Vivara, intensificamos também mídias com campanhas em novas plataformas, como o Pinterest e o TikTok, por exemplo. E agora, olhando para frente, a gente vai aprofundar cada vez mais a segmentação de cliente. A gente vai aumentar a personalização da experiência para buscar a maior fidelização. Consolidar a estratégia de mídias digitais, conteúdo de produto e reduzir nossa dependência de mídia paga. Então, nossa ideia de trazer a experiência muito mais e o conteúdo do que trabalhar com mídia de conversão. Nossa nova plataforma digital que busca trazer mais agilidade, maior flexibilidade, projetos de UX e conversão. E a gente vai fortalecer cada vez mais a nossa omnicanalidade, nos permitindo explorar novas oportunidades. No slide 8, a gente traz aqui alguns números para exemplificar as últimas evoluções. As vendas digitais representaram 14,6% do total de vendas do trimestre, o dobro do período pré-pandemia, com um crescimento de 160% das vendas digitais e com 34% do aumento dos números de usuários únicos. Eu encerro aqui a minha participação, muito feliz com
com a nossa evolução digital, com a nossa evolução de parque de lojas, com expansão. Vou passar aqui a palavra para o Otávio. Otávio, pode seguir. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma divulgação de trimestres, mais uma divulgação, né, de resultados sólidos. Começo aqui pelo slide 9, onde a gente mostra a evolução do programa de expansão da companhia. Nesse trimestre, abrimos 13 lojas, 13 pontos de venda, foram 6 lojas da Vivara, foram 5 lojas da Life e foram 2 quiosques, né, completando aqui 275 pontos de venda, né? São eles 227 pontos da Vivara, 19 pontos, como o Paulo comentou, e 29 quiosques, né? Agora, já no mês de outubro, né, já evoluímos para 278 pontos de venda, né? Foram 5 novas aberturas, tá, com 2 fechamentos de quiosques, Flamboyant e o Shopping ABC. Né? Dessas 5 aberturas foram 4 lojas da Life e um quiosque. Né? Até o ano, né, até setembro, né, até agora, fizemos 29 aberturas, né, 19 lojas da Vivara, 6 lojas da Life, né, e 4 quiosques, né, e completando agora com outubro, como disse, foram mais 5 pontos de venda, e em novembro outros 3, 2 lojas da Life, uma loja da Vivara, né, super no caminho para que a gente entregue, né, o objetivo nosso aqui, que era ao final do ano terminar, né, o programa com abertura entre 40 e 50 pontos de venda. Acho que estamos bem localizados aqui para parar aí em algum lugar no meio deste intervalo, tá? Com bastante segurança. Passando para o slide 10 agora, aqui, né, abrimos os detalhes sobre o crescimento de receita, já sinalizado também pelo Paulo, foram 410,6 milhões de reais de receita bruta ex devoluções aqui nesse terceiro trimestre, crescendo 33,3% contra o mesmo trimestre de 2020 e 33%, né, contra o mesmo trimestre de 2019. A receita líquida, 337,2 milhões de reais, crescendo 39% contra 20 e 40,3% contra 19. Aqui já é importante mencionar um efeito, uma das particularidades desse resultado, que acho que são importantes para que a gente entenda a tendência daqui para frente nos trimestres, né, e a recorrência de alguns dos efeitos aqui sinalizados. Tivemos aqui uma grande contribuição do aumento das atividades da fábrica, tá, na linha de deduções da receita, que enxergamos aqui com um saldo de 73,4 milhões. Tá? Na medida em que a gente avança as transações entre a Conip e a Telerina, entre as duas subsidiárias da Vivara S.A., né, a gente aumenta o benefício, né, dessa venda, né, o benefício fiscal e a representatividade desse benefício fiscal na companhia. Né? Então, a gente tem a linha de crédito presumido ganhando mais relevância, principalmente em relação a 19, mas também já em relação ao terceiro trimestre de 20, tá? E isso beneficia essa linha de deduções, e por isso a gente vê esse descasamento entre o crescimento da receita líquida e o crescimento da receita bruta. Tá? Aqui, esse aquecimento das atividades da fábrica, ele também vai impactar outras linhas do resultado, tá? Outra linha do resultado, tá? Que é a linha de impostos e contribuição social, e quando eu chegar lá, eu também serei mais específico aqui em relação aos efeitos, mas aqui já vale pontuar em que a gente, né, já desde o trimestre anterior, as atividades da fábrica ramparam muito, a gente deu muito mais velocidade, adicionamos gente, principalmente na linha da Life, mas também agora na linha da Vivara, né, a produção mensal em peso, né, em quilos, atingiu níveis 3 vezes superior ao que a gente estava acostumado a fazer, tá? Para duas coisas, para a gente completar esse movimento de internalização que estamos fazendo, e outra para a gente adicionar estoque neste momento super favorável para a gente se aproveitar de algumas vantagens competitivas, completando linhas, né, de produtos, em especial na linha de coleções e comerciais. Né? Então, ali a gente constitui um conforto ainda pelos próximos trimestres, tá? Mais precisamente meados do primeiro semestre de 2022. Tá? Então, com diferentes intensidades, a fábrica continuará desempenhando de forma mais acelerada do que em anos anteriores e vai continuar a beneficiar algumas linhas específicas do nosso resultado aqui. Tá? Importante pontuar também aqui os números do acumulado do ano, né? Atingimos 1.140
141 milhões de reais aqui nos 9 primeiros meses do ano, crescendo quase 54% contra 2020 e quase 18% contra 2019. Receita líquida de 916,9 milhões de reais, com crescimento de 56,3% contra 20 e de 20% contra 2019, né? Novamente, números muito sólidos, né, em comparação ao que temos visto por aí, né? Fazemos parte de um varejo surfando ondas um pouquinho melhores do que a média, né? Um varejo um pouquinho mais premium, mais exposto, né, ao setor de alta renda, ao público de alta renda, né? Outro destaque importante, perdão, eu pulei, né? Enfim, mesmas lojas aqui, físicas mais e-commerce, de 28,9% no período, no trimestre, tá? Ou 45,3% se considerarmos apenas as lojas físicas, obviamente pelo período de comparação aqui do terceiro trimestre de 2020. No acumulado do ano, né, foram 48,8%, lojas físicas mais e-commerce, ou 70,4%, olhando somente as lojas. Tá? Passando para o slide seguinte, slide 11, aqui mostramos a evolução do mix de venda da companhia, que traz grande estabilidade contra o ano passado, em especial, né? Pouco mexemos, mas traz, né, mudanças contra 20, quando a gente abrir, né, os diferentes canais de físico e online. A Life ganha representatividade no canal físico, né, pela expansão que fizemos no período. As joias continuam expandindo participação no online, né, e trazendo mais equilíbrio a esse mix aqui que vemos dentro do trimestre, em comparação ao terceiro trimestre de 20. Tá? Em relação a 19, acho que já vimos, tem todo esse equilíbrio que o e-commerce trouxe para a companhia, com um share mais elevado de joias, vindo ali do Joias em Ação, e aí dentro do tempo a gente viu um crescimento muito forte da categoria de joias, né, e tem uma expansão considerável aqui de 4,4 pontos, né, no trimestre de 21 contra o mesmo trimestre de 2019, e acho que é o destaque do período. Tá? Passando para o slide 12, né, aqui abrimos, né, alguns números de lojas físicas que não costumávamos fazer, acho que ficou bastante interessante da gente acompanhar a evolução, não somente em número de lojas, pela substituição que temos feito, mas também em crescimento de área, né, acho que números importantes aqui, atingimos 20.600 metros quadrados de área de vendas de Vivara, com crescimento de quase 10% contra 20, de quase 24% contra 2019, são 227 lojas, como falamos, né? Para a Life, né, batemos aqui 12 milhões de receita, então finalmente ganhando um pouco mais de representatividade, obviamente ainda muito menor em relação à Vivara, mas já bem superior ao que vimos, né, nos trimestres anteriores aqui, ou nos mesmos trimestres de anos anteriores, com 3,5 milhões e 1,7 milhão no terceiro trimestre de 20 e no terceiro trimestre de 19, respectivamente, e aí, obviamente, com crescimentos bastante acelerados de 3 dígitos, né, consideráveis. Quiosques, acho que vale o comentário, né, são 10 milhões de reais de venda, 10,2 milhões de reais de venda, são 29 quiosques, esse número diminuiu ao longo dos últimos anos, 16 pontos de venda contra 20, 25 pontos de venda contra 19, né, na direção daquela estratégia que a gente foi dividindo com vocês, de fechamento dos quiosques, em especial os quiosques de relógios, focando numa rentabilidade, né, do canal ainda maior. Aqui o destaque para vendas, como eu falei, né, joias ganhando share, mais de 2 pontos, 2 pontos contra o terceiro TRI de 2020, né, com relógios ficando estável, né, desculpa, as joias perdendo 2,5 pontos de share, com a Life expandindo 2 pontos versus 2020. Tá? Então, acho que essa é a mensagem importante, a Life ganhando representatividade, ou voltando a ganhar representatividade no canal, né, e, obviamente, com grande influência das aberturas de lojas que temos feito. Tá? Por outro lado, como falei, quando passamos ao slide 13, né, vemos aqui o efeito já mencionado sobre o mix, né, das vendas digitais, onde enxergamos, né, o movimento contrário, joias crescimento, com crescimento ainda bastante acelerado, garantindo expansão de 2,2 pontos percentuais de share contra 2020, e aí, contra 2019, né, aquela completa transformação que a gente veio dirigindo ao longo
dos últimos anos, obviamente muito acelerado pela pandemia, a relevância do canal digital e o que ele se transformou com a adição do programa Joias em Ação e com a grande resiliência que ele tem demonstrado nos últimos trimestres, ele trouxe essa adição desse mix de joia, em especial de tickets mais altos também, em torno de 40%, que foi muito importante para todo esse crescimento do digital que vimos aqui. Então, joias bateu agora, a categoria de joias bateu agora 50,3%, do nosso mix de venda no digital, né? E tem crescimento de 21,4 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2019. Né? Tá aí o tamanho da transformação, né, que foi muito importante para o canal, seja no crescimento, no ticket e na rentabilidade também desse canal para nós aqui na Vivara. Né? Um destaque para o Joias em Ação, de novo, foi a resiliência e do shape desse programa, né, da representatividade desse programa nos últimos trimestres. Né, ele permaneceu razoavelmente estável ali em torno de 35%, 37%, né, das vendas do digital, né, neste trimestre aqui, 37,2%. Né. Um destaque também para o ganho de representatividade, né, das Omni capacidades aqui, as entregas Ship from Store representaram quase 10% das vendas digitais do período, então evoluindo bastante bem e adicionando conveniência para os nossos clientes. Né, esse programa bateu 22,8 milhões de faturamento nesse trimestre de 2021, né, e teve aí no seu mix de venda, como falei, 68% composto pela categoria de joias. Tá aí o tamanho da contribuição e como ela ainda continua relevante ao longo dos últimos trimestres, como temos divulgado. Passando para o slide 14, aqui damos mais detalhes sobre, né, as tendências e modificações aqui da rentabilidade bruta da companhia. Foram 228,4 milhões de lucro bruto no período, com 67,7% de margem. Né, isso representou uma pressão de margem de 2 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2020, né, e uma estabilidade bastante grande em relação a 2019, né, apenas 0,1 ponto percentual menor do que vimos lá atrás. E contra 20, em especial, onde vou focar os comentários aqui, nós perdemos 1,3 pontos percentuais aqui de margem de produto, especificamente, aqui são de insumos, matéria-primas, né, principalmente pelo descasamento temporal aqui de ajustes e repasses de preço feitos, né, no terceiro trimestre de 20 e não no segundo trimestre de 20, como normalmente fazemos na sazonalidade do nosso negócio. Né, lembrando que lá atrás tínhamos grande parte das lojas fechadas ainda no segundo trimestre de 20 e por isso adiamos um pouco toda essa reposição de preços, beneficiando a margem que vimos no terceiro trimestre aqui em detrimento das margens do segundo tri de 2020. Então, isso na comparabilidade, na sazonalidade normal que trazemos aqui, ou mais normalizada aqui em 2021, né, explica boa parte dessa pressão de 1,3 pontos percentuais que vemos aqui. E a outra parte da pressão temporária aqui que veremos na nossa margem é a adição de despesas na fábrica para que a gente possa suportar todo esse crescimento de produção que trouxemos já, né, nesse terceiro trimestre aqui e que traremos também nos trimestres a seguir, né, até meados de 2022, como mencionei no início. Né. Foram 11,2 milhões de reais de despesas, um crescimento bastante expressivo contra os 6 pontos registrados há um ano atrás, ainda aqui beneficiado um pouco pela MP, né, que tivemos, né, o prazer de nos beneficiar no ano todo de 2020, praticamente, no período pós-pandemia, mas todas essas despesas adicionais da fábrica que trouxemos pressionaram o resultado aqui em 0,8 ponto percentual de margem, tá? Principalmente pela adição de pessoas, né, 0,6 pontos percentuais aqui. Então, de novo, acho que parte desse aumento de produção já trouxe algum efeito nas vendas e nas tendências de aquecimento aqui e crescimento que vemos no curto prazo. A gente ainda espera, né, um benefício ainda maior dessa recomposição de estoques que estamos fazendo e, obviamente, uma diluição operacional em cima dessas despesas da fábrica mais eficiente, eliminando essa pressão que vemos aqui no curto prazo. Tá? No acumulado do ano, acho que, como sempre, o grande objetivo, apesar das sazonalidades do negócio, da diferença de rentabilidade bruta entre trimestres, em especial, né, nas sazonalidades do segundo trimestre e no último, né, e no quarto trimestre, pelo mix de venda,
pela concentração de lançamento de coleção, a gente vem conseguindo trazer maior estabilidade aqui do que no tri-a-tri, né? Então, as diferenças aqui diminuem um pouco, são 0,8 ponto percentual de pressão contra o mesmo período de 2020, né, e 1,5 ponto de ganho, né, de expansão de margem aqui contra o mesmo período de 2019. Né? No slide seguinte, slide número 15, mostramos aqui um pouco mais de detalhes das empresas com vendas, né, e aqui temos uma grande alavancagem operacional adicional, contribuindo com 2,1 pontos percentuais de adição de margem contra 2019, ou 1,6 ponto percentual contra, né, o mesmo período de 2020. As despesas tiveram um incremento de 31,6%, registrando 104,4 milhões, né, de reais, né, no período. E aqui acho que tem uma boa diluição, né, das despesas de pessoal, né, das despesas de aluguéis e condomínios, e também das linhas de frete, né, da linha de frete, perdão, né. Aqui é importante, durante esses últimos 2 anos, nós fizemos uma migração importante para fora da concentração adicional ainda, né, nos Correios, onde saímos de 60% aproximadamente em 2019, né, para em torno de 41,5% agora, né, em meados de 2021. Né? Isso, obviamente, trouxe mais conveniência, velocidade de entrega em algumas regiões do país, mas, acima de tudo, né, melhorou bastante o Unit Economics aqui nosso ao longo desses últimos 2 anos, e por isso aqui a gente vai um pouco na contramão do que eventualmente temos visto em outras companhias, né, da maior representatividade dessa linha de frete. Aqui no nosso caso, ela veio diminuindo ao longo do tempo. No ano passado, o digital foi mais relevante e isso pesou um pouco mais, mas agora em 2019, com tudo um pouco mais normalizado, ele volta a perder representatividade junto com essa migração, né, para fora essa desconcentração, né, em relação ao que a gente acumulava de entregas nos Correios. Tá? No slide seguinte, número 16, mostramos aqui os maiores detalhes em relação às despesas administrativas. Aqui também tem particularidades para a gente detalhar e deixar todo mundo um pouco mais ciente da evolução que esperamos aqui nessa linha. A gente vê um crescimento muito forte, né, contra 2019 e também contra 2020, né, foram 91% de adição de despesas, né, contra o terceiro trimestre de 2019, ou seja, nos últimos 2 anos, para 40,3 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. Né, isso representou uma perda de rentabilidade, né, de 2,2%, né, aqui para 11,9% da receita, né, ou 1,7 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2020. Né, aqui vale destacar particularidades de 2020, né, muito beneficiado pela MP lá atrás, então tirando um bom saldo adicional de despesas, né, e contra 19 temos alguns efeitos aqui, né, acho que temos um crédito de INSS beneficiando o saldo do terceiro trimestre de 2019, ou seja, desses 21,1 milhões que enxergamos aí, tá? E temos também 3,3 milhões de reais que foram reclassificações do primeiro semestre de 19, tá? Para despesas com vendas feitas aqui no período. Então, é um saldo que é recorrente no ano, né? Quando a gente olhar para os 9 meses do ano, esses 3,3 milhões não farão diferença, tá? Mas eles não terão efeito sobre essa linha, perdão, mas eles trazem efeito aqui no trimestre, né? No tamanho do montante de despesas que enxergaríamos aí, ou seja, somente com esses 2 efeitos, já olhamos, né, 5,3 milhões de adição em relação a esses 21 milhões que olhamos aqui. Tá? No restante, a adição de 2021, né, mesmo normalizando essa evolução, a gente enxerga um crescimento importante dessa linha de despesas, principalmente pela sustentação do negócio, seja, né, o aumento da folha de pagamentos, né, seja o aumento dos serviços de terceiro também para sustentar todas as frentes online de marketing, né, e de tecnologia que temos evoluído por aqui, né? E além disso também, né, uma participação maior também das provisões de PLR em relação a períodos anteriores, seja porque a companhia cresceu, seja porque os resultados evoluíram bastante, em especial, né, em relação ao ano passado. Passando para o slide seguinte, aqui, né, slide 17,
consequência de tudo isso que já conversamos aqui, né, foram quase 67 milhões de EBITDA no período, representando 19,8% da receita, crescendo 24% contra o mesmo trimestre de 19 ou 34,5% contra o mesmo trimestre de 2020. Tá? No acumulado do ano, né, trazemos 165,8 milhões de reais de resultado operacional, de EBITDA no consolidado. Lembrando que o ajustado aqui que mencionamos é somente a exclusão, né, do IFRS 16, né, da contabilização de aluguéis, né, retornando com as despesas para o SG&A, né, e normalizando aqui o efeito que enxergamos na rentabilidade operacional da companhia. Esses 165 milhões representaram 18,1% da receita, né, e uma adição de 8,2% de lucro em relação a 2019, né, e 110% em relação a 2020, por motivos óbvios, né, os grandes impactos da pandemia ali, principalmente no início do ano. Né. No slide seguinte, né, mostramos aqui mais detalhes do lucro líquido, slide número 18, né, e aqui o grande destaque é para a linha de impostos, né, que beneficiou o resultado desse trimestre em 25,3 milhões de reais, né, bastante diferente da tendência que vimos nos últimos 2 anos, nesse mesmo período, né, um pouco abaixo de 1 milhão de reais, ainda aqui positivo, seja pelo benefício da fábrica e seja pela sazonalidade de produção da companhia, né. Acho que temos 2 grandes efeitos aqui, né. Um grande efeito, excluímos aqui como não recorrente, de quase 19 milhões de reais no período, né. O STF julgou como inconstitucional a tributação da correção monetária dos créditos tributários aqui, de ICMS e PIS/COFINS, que reconhecemos lá em 2019. Né. Então, trazemos de volta para o resultado aqui, né, a tributação que reconhecemos, né, em anos anteriores, e isso está beneficiando o resultado aqui, novamente, em 19 milhões de reais, 18,9. Tá? O outro efeito, como eu já antecipei lá no primeiro slide, é o aumento das atividades fabris, né, é o aumento das operações da fábrica, né? Com o aumento de vendas entre as subsidiárias, em especial da Conipa Prateleira, né, nós aumentamos esse lucro, né, na transação, esse lucro não realizado. Né. Esse lucro ele é tributado efetivamente a uma alíquota de 15%, né, e na eliminação, na consolidação das duas companhias, na Vivara S.A., né, a gente toma crédito a 34%. Então, quanto maior for a atividade, maior esse benefício, tá? E aí, com bastante transparência, ele também, este benefício some na medida em que as atividades, né, deixarem de ser tão intensas, né, para a composição desse estoque adicional, como temos vindo aqui. Nesse período, tá, o efeito dessa aceleração é de aproximadamente 7 milhões de reais, né, o que terminaríamos com um saldo bastante equivalente ao que registramos aqui em períodos anteriores. Né, consideramos aqui como recorrente esse efeito, né, a fábrica acelera e desacelera anualmente nas grandes sazonalidades e a gente enxerga esse benefício, né, ou ausência do benefício, né, anualmente, trimestralmente, de forma diferente. Então, um efeito super recorrente dentro do nosso negócio, tá? Não nesta intensidade, mas, né, em todos os anos de nossas vidas. No slide 19, mostramos aqui detalhes maiores sobre os investimentos da companhia, né? Aceleramos aqui, em especial no acumulado do ano, contra anos anteriores, em especial se esticarmos ainda mais a série histórica. A Vivara nunca investiu tanto aqui né, na sua operação, né? Seja na abertura de lojas novas aqui no trimestre, com quase 18 milhões de reais, em reformas com outros 2 milhões de reais, e em fábrica e sistemas com 2 milhões de reais e 3,6 milhões de reais, respectivamente. Né, acelerando, né, de 11,4 milhões no mesmo período do ano passado, onde estávamos freando ainda, ou recomeçando a acelerar os investimentos pós, né, uma parada mais drástica ali no segundo trimestre, em função, né, da fase mais pesada de impacto nos nossos negócios da pandemia do Covid-19. Tá? No acumulado do ano, foram 58,2 milhões de investimentos, 38,7 milhões em novas lojas, quase 4 milhões em reformas, né, e aí a fábrica e sistemas
mais representativos do que anos anteriores, também com 6,8 e 8,8 milhões, respectivamente. De novo, aqui a expectativa é ainda que a gente encerre o ano com investimentos maiores do que 100 milhões de reais, tá? Em especial com as aberturas que ainda nos faltam, né? Mais concentradas na Life do que na Vivara nesse final de ano, né? E lembrando ali, fecharemos o ano entre 40 e 50 novas operações, com algum investimento adicional ainda em reformas e fábricas, e fábrica principalmente. Tá? No slide 20, mostramos aqui a evolução da dívida líquida, né, do caixa líquido da companhia aqui no caso, né? A dívida bruta fechou setembro com 290,9 milhões de reais, bastante estável desde o primeiro trimestre, esse ajuste de dívida que vemos aqui de dezembro 20 para o mês de setembro de 2019, essa redução de 100 milhões de reais, esse foi um ajuste do tamanho da dívida que fizemos ali no primeiro tri, fevereiro e março, né, em função da captação adicional que fizemos no final do ano passado para nos aproveitarmos do benefício, né, de IOF, né, que ainda estava sendo concedido em função dos efeitos da pandemia nos resultados das diversas companhias. Fechamos o período com 713,5 milhões de caixa, né, caixa líquido de 422,6 milhões, né, com um balanço ainda bastante sólido. Agora a gente entra num trimestre de consumo de caixa, de uso de recursos, né, a gente já está girando com caixa ali mais próximo dos 600 milhões do que dos 700, né, e isso deve ser bastante próximo do patamar que faremos a aterrissagem aqui no final do ano. Tá? No slide 21, aqui mostramos o efeito de tudo isso no fluxo de caixa operacional da companhia, né, no trimestre, nós registramos aqui 71 milhões de reais, né, em geração de caixa operacional, ou 45,4 milhões de geração de caixa livre, né, e é importante destacar o benefício, né, nesses números aqui de geração operacional das operações de risco sacado que temos feito, né, foram quase 35 milhões, né, de efeito positivo aqui no trimestre, né, ou 102 milhões dentro dos 9 primeiros meses do ano. Lembrando um pouco aqui do histórico dessas transações, né, em função deste aumento, né, previsto de estoques, né, que estamos fazendo, desse reforço que já acumula, né, 200 milhões de reais, né, entre o final do ano e o mês de setembro, né, essa foi uma estratégia importante para o alívio aqui em todo esse consumo de caixa, tá? E lembrando que, né, ao custo net zero, né, assim, os spreads cobrados aqui nessas operações são superiores, né, ao custo dessas operações para a Vivara, né, ou seja, faz total sentido, né, e estende os nossos prazos de forma relevante, em especial na compra de ouro e prata, nossos principais insumos, né, e nos ajudaram a normalizar a tendência aqui da geração de caixa operacional, seja no trimestre como no acumulado do ano. Olhando para o acumulado, foram 185,4 milhões de reais de geração de caixa operacional, ou 127,2 milhões, né, após os 58,2 milhões de investimento. Né? Era isso, senhores e senhoras, obrigado mais uma vez por estarem conosco aqui. Agora, né, entramos aqui numa época, né, na época mais importante do ano para a nossa companhia, para o varejo todo, né? Entramos nos meses de novembro e dezembro, né? E lembrando a representatividade que esse trimestre tem para nós, né? Na média, né, esse trimestre representa em torno de 35% da receita da companhia, historicamente, mais de 40% do lucro, né? E esses anos de pandemia, isso eventualmente será mais ainda desequilibrado, né? Enfim, pelos efeitos que tivemos ainda em 2021, em especial nos meses de março e abril, que impactaram os resultados ali do primeiro e do segundo trimestres, né? Entramos aqui desde ontem, né, na convenção de vendas, né, muita animação nesses 2 dias, reunindo todas as vendedoras do Brasil, né, e o time aqui da Vivara de São Paulo, né, para dividir os resultados, dividir valores, dividir todos os lançamentos de produtos e a preparação dessa época super importante para a Vivara, né? Tá todo mundo, estão todas muito animadas e todas muito preparadas para entrar nesse mês de novembro, nessa Black Friday, que começa
logo mais, né, já com atividades aqui na nossa companhia. Né, e, obviamente, com muito mais aberturas de lojas por vir, né, para complementar toda essa alegria. Nós continuamos o programa de expansão ainda mais acelerado no ano que vem, como disse o Paulo, gerando empregos aqui, não só durante o ano de pandemia em 2020, mas consistentemente agora em 2021. Né, nos preparamos para mais um ano, né, em 2022, de crescimento acelerado, com toda essa adição de produtos para os nossos clientes, né, e reforço da disponibilidade, né, e conveniência para todos. Representatividade da omnicanalidade vai continuar a adicionar valor para nós e será importante para que a gente continue ganhando relevância no setor. Né? Esses ganhos de share mencionados pelo Paulo, atingimos 15,3%, como ele disse, mas mais importante é a velocidade consistente de expansão de share que temos visto nos últimos 3 meses. Foram 20 bases de expansão por mês nos últimos 3 meses, né? E nós continuaremos a crescer de forma acelerada, provavelmente em função da abertura de lojas, não tem ninguém abrindo tantas lojas como nós aqui no setor, né? Nós continuaremos a despontar aqui, nos aproveitando da escala, da marca, né, e da representatividade e da eficiência que temos na execução no ponto de venda. Obrigado a todos mais uma vez. Vamos abrir agora a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem. E nossa primeira pergunta vem de Thiago Macruz, Itaú BBA. Olá, pessoal. Parabéns aí pelo trimestre. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, eu queria entender o que vocês têm aprendido da expansão da Life. De repente, pegar um pouco de perspectiva da velocidade de maturação, receita potencial por loja e também, eventualmente, os impactos que vocês possam estar sentindo de canibalização nas lojas Vivara como consequência dessa expansão. A minha segunda pergunta é com relação ao mercado informal. A gente sabe que vocês têm um market share de 15% no mercado formal, mas o mercado formal deve ser metade do total. Existe plano dentro da companhia para ir atrás dessa oportunidade, esse mercado enorme que hoje não é endereçado por vocês? Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre esse tema, para nós seria muito interessante. Obrigado, pessoal. Oi, Macruz, tudo bom? Obrigado aqui pela pergunta. Life, a gente vem aprendendo bastante aqui em relação ao modelo de negócios, ao potencial da loja, como ela vem performando, né? São lojas que estão faturando, nosso objetivo aqui, 4 milhões ao ano, com um EBITDA forward de 50%, e uma canibalização esperada que a gente está controlando de 2%, 3% sobre a Vivara, né? Acho que a grande aprendizado que a gente está tendo com o Live também é a adição de clientes novos, clientes que não compravam na Vivara estão entrando dentro da loja Life e comprando dentro da loja Life, clientes que a gente não conhecia. Então é uma fonte de novos clientes, de uma experiência diferente que vem funcionando super legal com a gente, e são lojas que estão maturando super rápido, assim. No segundo mês elas estão batendo 75% de uma loja madura. Então a velocidade que elas estão vindo com a maturação, com o faturamento, é super animador, com uma canibalização baixa. Então, o projeto Life para a gente está sendo um sucesso, por isso que a gente quer acelerar ainda mais e olhar para ele de uma forma cada vez mais estruturada. E eu acho que essa expansão de Life também mostra para a gente a nossa capacidade em gerir o as-is, né? O quanto que a Vivara está crescendo e o quanto que o same-store sales tem performado bem, né? A gente cresceu aqui no same-store sales 22%, mesmo com uma expansão agressiva. Então, sempre teve essa dúvida, né, de como que a gente ia garantir o as-is e olhar o to-be, e a empresa tem uma estrutura para isso e tem entregue muito bem isso.
tanto o as-is quanto o to-be. A parte do mercado informal, a gente acredita que ele ainda é muito grande, que tem uma forma, o que a gente olha deve ser o tamanho do mercado, talvez o dobro do que a gente tem hoje, e acho que parte muito da expansão de lojas, de você trabalhar muito mais a omnicanalidade, e crescer em praças onde ainda a gente não tem, talvez com mix de produtos, com preços, com plataformas estruturadas, com aplicativos que a gente consegue evoluir com tecnologia para chegar no mercado que a gente ainda não chega. Mas a gente acredita muito que o mercado, quando a gente olha o 15% de market share, esse mercado é muito maior que isso. E aí a gente vê a oportunidade que tanto o Vivara, quanto o Life, quanto o mercado joalheiro ainda tem. Eu complementaria, Macruz, o primeiro ponto, né, sobre a Life, só dando um pouquinho mais de cor em outras coisas que estamos vendo. Acho que o Paulo foi preciso, a maturação tem animado a gente, né, tem vindo bastante rápido, as lojas, né, na média, no formato novo, estão fazendo 75% da venda por metro quadrado das lojas maduras, um número que a gente já veio, né, dividindo por aí. E alguns casos específicos, assim, a gente tem a loja de Porto Alegre, por exemplo, foi inaugurada no dia 17 de julho, né, e faturou R$1 milhão no trimestre. Quer dizer, elas estão ganhando representatividade de vendas muito rápido, a gente está indo para excelentes shoppings, né, e isso deve garantir que, de fato, essa maturação seja eventualmente diferente da média. Elas estão puxando bastante rápido e estão ganhando, né, relevância. De novo, a amostragem é pequena. Eu sempre falo que a gente está construindo massa crítica aqui para, obviamente, né, tirar conclusões ainda melhores, né? As 5 lojas do formato novo, né, já foram responsáveis por 32% da receita das lojas da Life no trimestre, tá? Com a canibalização super em controle, como o Paulo mencionou, né, são quase 10% da venda da Life dentro da Vivara e, portanto, dentro desse range que ele mencionou, né, na Vivara como um todo. Tá? É isso. Muito legal, pessoal. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia Paulo, Otávio, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria continuar explorando um pouquinho esse tema de live, as lojas parecendo super bem. Eu queria entender, né, dada essa margem de contribuição de 50%, um nível de estoque por loja em termos de valor muito inferior ao da Vivara, eu queria entender qual é a cabeça de vocês com relação a lojas de rua, né? Então hoje a gente tem uma oportunidade grande em shopping ainda, mas talvez seria um formato um pouco diferente, aí talvez você possa explorar um pouco mais de high street, né, pelo mercado ao longo do Brasil. E aí a minha segunda pergunta, ela vai um pouco no ambiente competitivo, né? Quando a gente vai no shopping, assim, às vezes é até um pouco triste olhar muita vitrine vazia, né? Então eu queria entender de vocês como é que vocês estão vendo talvez a qualidade ou profundidade do estoque da competição, e como é que vocês têm visto o posicionamento da Vivara em todo esse contexto. Obrigado. Obrigado, Joseph. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, falando de Life, sobre o potencial de rua, a gente acredita sim que pode ser uma oportunidade, uma evolução do negócio, a gente ter lojas de rua e entrar em praças ou em modelos que, pela quantidade de estoque, pelo modelo de segurança, seria uma coisa muito mais simples do que abrir uma joalheria, né? A gente não tem por costume abrir joalheria em rua, mas Life poderia ser um modelo sim. Mas acho que antes de abrir lojas de Life em rua, a gente está experimentando o melhor dos mundos, que é abrir Life nos melhores metros quadrados de malls do Brasil. Vi de exemplo agora para o último TRI, a gente vai abrir Shopping Morumbi, Shopping Barra, abrimos Fortaleza, Recife, Diamond Mall, que a gente vai abrir também. Então é uma oportunidade que a marca está tendo, que a empresa está tendo, de entrar no melhor metro quadrado de consumo que hoje tem. Acho que a oportunidade de rua sim existe, a gente vai ver como pilotar, estamos discutindo isso para ter sim também uma avenida de crescimento, mas olhando para frente, Life, a gente acredita que dá para ter mais de 300 lojas dentro de shoppings tranquilamente com
com ROICs atrativos que a gente tem hoje dentro da empresa. Tá? Eu acho que é o primeiro ponto aqui. Tá? Um ponto agora, a parte de estoque aqui, a gente vê o nosso bom desempenho de vendas também sendo reforçado pelo nosso aumento de estoque aqui e pela profundidade do mix. A gente trabalha com um modelo de Demand Forecasting Unit, vendo a demanda do SKU na loja e vendo como que ele pode se comportar. E o nosso presente o nosso produto é muito presenteável. O cliente ele chega na loja, ele quer comprar um crucifixo para a esposa, e se não tiver esse crucifixo para a esposa na loja, ele vai na loja do lado. E se não tiver na loja do lado, ele vem para a Vivara. E a gente vê a nossa conversão aumentando. Eu olhando para a concorrência, eu imagino que aí é uma suposição nossa que eles usaram muito o estoque com valor de ouro um pouco mais baixo para fazer caixa, e agora estão tendo dificuldades para recompor o estoque com esse ouro a R$300, R$310 o grama. É algo que a gente conseguiu fazer e trabalhou bem. Mas a oportunidade que a gente vinha dentro dos estoques, que a gente aumentou muito na parte de comerciáveis, alianças e na parte de coleções, fez muita diferença. Os projetos que a gente fez de, por exemplo, argolas, são mais de 50 modelos de argolas que a gente entrou dando opções para o cliente, dando soluções para o cliente, vem fazendo muito sucesso e vem sustentando também o nosso crescimento. Quiser completar, Otávio? Não, acho que cobriu bem, Paulo. Acho que, enfim, as mensagens que recebemos das vendedoras, monitorando muito mais a concorrência, acho que nos animam no curto prazo, né, entre outras ali, né, em especial nessa oportunidade de life que temos, né, gigantesca pela frente, de ganhar representatividade, de ganhar independência, né, e pela rentabilidade adicional de gerar muito valor. Né, e a gente continua vendo a concorrência sofrendo. Acho que, né, pelo mais um trimestre de fechamentos consecutivos de lojas ali, né, do nosso principal concorrente. Enfim, neste momento só ficamos mais animados. Acho que um ponto só para complementar, Otávio, quando a gente fala de concorrência, a gente não está falando só da concorrência de joalheria, mas sim do presenteável. Quando você pensa em dar o presente perfeito, a gente concorre com sapato, a gente concorre com moda, concorre com perfume, concorre com eletrônico, e é nesse mercado que a gente quer concorrer. Quando você pensa no presente, em Vivara, você vai pensar em Life, e a gente vem trabalhando muito a nossa comunicação e nossa mídia para isso também. Então o mercado não é um mercado só de joalheria, é um mercado presenteável como um todo. E dar uma joia num evento ou como um presente é algo fantástico, a gente tem que se apropriar disso. Obrigado, Paulo. Otávio. Nossa próxima pergunta vem de Dani Eiger, JP. É da XP, eu acho que estava errado. Tudo bom, Otávio e Paulo? Obrigada aí por pegar minha pergunta. A minha pergunta, ela tá, na verdade são duas. Uma é ainda em Life, mas na verdade de outro ângulo, que é a questão do Life Lovers, né? Que vocês deram ali um disclosure de quanto que representa hoje da base de cliente de vocês, mas do faturamento chamou a atenção, se não me engano era algo próximo a 50%. E eu lembro que esse programa ele ainda estava meio que limitado, né? Não era uma coisa, acho que, aberta para todos. Então, eu queria entender um pouquinho como está esse rollout desse programa, enfim, porque me pareceu que tem bastante potencial ali. E o segundo, um pouco no ponto de dinâmica de margem, né? Vocês comentaram que a pressão foi por uma questão de base, que eu acho que faz total sentido, mas pensando para frente, até com essa aceleração de Life, esse desempenho super bom, como que vocês estão vendo a dinâmica de margens para frente? A gente pode esperar que agora a gente consiga ver uma melhora de margem por conta desse mix de Life dentro do todo? Acho que essas são as duas. Posso começar respondendo aqui sobre o Life Lovers, depois pedir para o Otávio responder sobre margem, tá? O Life Lovers é um programa que a gente está muito animado com a evolução dele. Você pensar no produto Life é a joia da vida, né? A gente não quer que uma pessoa compre simplesmente uma pulseira por ser presenteável nesse momento, isso é um lifestyle, mas é uma pulseira que a mulher use durante 8, 10 anos da vida, e quando ela chegar no fim de 10 anos, ela tem uma pulseira completa, ela fala, nossa, quantas conquistas eu tive e como evoluiu minha vida aqui.
Então, a frequência de compra vai ser muito importante para a gente trabalhar dentro do Life Lovers os eventos e o sucesso dessa pessoa com essa recompra de joias. Então, eu tenho uma pulseira, eu casei, eu vou comprar a aliança que eu vou colocar dentro da minha pulseira. Eu viajei para Paris, eu vou comprar a Torre Eiffel. Eu vou viajar para Nova York, eu posso comprar um táxi amarelo. Tive um filho, eu vou colocar meu filho, e aí eu vou colecionando momentos. E o legal desse mix and match é que nenhuma pulseira vai ser igual à outra, porque nenhuma história de uma mulher é igual na vida da outra. Como que a gente vai começar a falar isso para a mulher e evoluir nesse negócio, né? A gente teve muito sucesso com isso no passado e veio trabalhando agora novamente com Life Lovers para isso. Hoje representa 14% da venda ativa e 50% da venda live, né? São 177 mil clientes ativos nesse programa, mas a ideia não é só ter ele ativo nesse momento, mas como a gente vai manter ele durante os próximos anos e trabalhar, então, com ferramentas, com a jornada, com a comunicação e com o reconhecimento. Acho que isso é muito importante. Se a gente reconhecer que ele é um Life Lovers e como que ele vive com isso, a experiência dele dentro da jornada. Tá? Se o Otávio puder responder agora sobre as margens. Claro, vamos lá. Acho que você foi muito assertiva, Dani, quando colocou, enfim, é uma pressão mais de curto prazo que nós estamos vendo aqui, já antecipada por nós, né, desde o início do ano. Acho que, né, em virtude do tamanho do ajuste que a gente teve em preços, né, principalmente do ouro e da prata, câmbio também nos afeta, em parte importada das nossas compras, né, e absorver isso 100% via repasse de preço, via ajustes e ganhos de eficiência em custo, né, era um desafio bastante grande para nós. Tá? E no topo disso, né, ou em cima disso, né, veio toda essa representatividade das despesas adicionais na fábrica, que de novo, já pontuei ali durante a apresentação, que é uma pressão pontual e na medida que a gente evoluir, a gente vai reduzindo essa pressão. Tá? A companhia, né, bateu mais de 3.400, né, 3.430 funcionários no final de setembro aqui, né, temos, né, crescido bastante. O principal aumento em relação a esse número, neste número em relação ao ano passado, foi de adição nas pessoas, né, na fábrica de Manaus. Temos mais de 600 pessoas lá, né, e de novo, esse aquecimento da fábrica ele vai continuar até meados de 22, né, e mesmo após, né, com o ciclo de crescimento que a gente está se preparando para fazer para frente, né, não é só neste aquecimento de produção para formação de estoques. Depois a gente vai continuar crescendo isso para frente, porém, numa dinâmica de diluição, depois de ver o retorno dessa produção toda adicional em vendas, né, numa dinâmica muito menos pressionada. Tá? Então, acho que isso elimina um pouco da pressão pontual, né, que a gente está vendo, não no TRI, mas no ano, né, aqui nesses resultados divulgados. Né? Aí, para frente, né, no médio e longo prazo, a Life vai ganhar muita representatividade, né, com essa aceleração que a gente está imprimindo, esse perfil de retorno sobre o investimento que a Life tem aqui no nosso negócio, né, faz sentido essa aceleração maior da Life em relação à abertura da Vivara, né, e isso vai fazer com que ela ganhe share e a diferença de margens, né, de produto continua muito relevante. Então, eu diria que faz sentido, sim, a gente pensar num incremento de margem, tá, ao longo, né, dos anos para nós, com o ganho de rentabilidade, com o ganho de representatividade da Life. Tá? Acho que tem uma grande estabilidade ali na performance que Joias teve recentemente, ela continua puxando, né, o crescimento da companhia, é a grande massa, né? Relógio se estabilizou ali dentro de 13%, 14% da nossa venda, e a gente focou em rentabilidade. A gente tem 3, 4 pontos a mais de rentabilidade aqui do que um ano atrás, nessa parte dos nossos produtos, né? E isso é bastante interessante. Então, a partir daí, eu diria que praticamente a expansão de margem que a gente olha aqui dentro de casa, tá? É por mix, tá? E não por outros ganhos de eficiência. Eu acho que os ganhos de eficiência eles são contínuos, a gente está sempre aprimorando a fábrica, sempre adicionando tecnologia, mas também o aumento do custo das matérias-primas, ele também é quase contínuo na nossa moeda aqui em reais.
Tá? Então, é um desafio que a gente tem recorrentemente, né, e a gente faz investimentos para poder fazer, né, frente a todo esse incremento, esse ganho de eficiência que a gente espera para frente ao longo dos próximos trimestres, ao longo dos próximos anos. Está super claro, obrigada. Oi, pessoal, a gente não tem mais pergunta na fila, então eu vou passar a palavra para o Paulo encerrar o call. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aqui no nosso call de resultado, ratificar aqui o nosso ânimo e confiança para esse fim de ano, Black Friday, Natal e expansão que está pela frente aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Bom dia, pessoal.